Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou aqui agora, eu sou Eduarda Farage, eu fui primeira colocada geral no Enem de 2024. Então aqui no meu canal eu compartilho de forma bem direta, às vezes nem tanto, o que realmente funciona para os vestibulares, para o Enem, de rotina, de disciplina, um pouquinho da minha história também para vocês se inspirarem. Então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho. Assim, eu sei que é chato, mas assim, o YouTube ele entrega para mais pessoas e eu consigo trazer cada vez mais conteúdos profundos e de muito valor para vocês. Bom, hoje eu quero falar sobre uma dúvida que, ao meu ver, é muito comum ali nos vestibulandos, principalmente pensando em reta final. É aquela sensação de que, e agora? Sim, será que ainda dá tempo? Será que ainda vou conseguir? Isso é muito clássico, né, gente? Mas eu percebo que quando essa dúvida ela aparece, o nosso cérebro ele aciona um combo de muitas variáveis. Então a gente tem tempo, medo, incerteza, dúvida e também vem a carga da rotina que é muito pesada de estudo. Então, no fim, eu percebo que a gente fica tentando controlar o que não é controlável. Então pensa comigo, o tempo ele vai passar, queira você ou não, certo? Então, não adianta ficar preso no se vai dar tempo. Isso não vai mudar o relógio. Na verdade, acredito que atrapalha demais, só vai te paralisar. Então, em vez disso, vale muito você deslocar o seu foco porque tá nas suas mãos. Então, como você vai usar o tempo que você tem? Então, assim, eu acredito que seja muito mais eficiente para você sair dessa ansiedade, desse looping e entrar em ação. Então, cada escolha vai vir um passo, sabe? Pro seu objetivo. E cada passo isso vai somando e mudando com certeza o seu resultado, tá? Então, quando eu entendi isso tudo mudou pra mim. Porque na prática, gente, eu vejo a aprovação que ela acontece, não é um instante isolado, entende? Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Ela é fruto de um somatório de inúmeros fatores. Então, a gente tem as escolhas, a questão da constância, do foco, do mental, né, da consciência do seu caminho que você está fazendo, o que você pode, tá? Então, mesmo que você já tenha errado muito até aqui, não importa, sabe? Isso não vai ser definitivo, isso não vai definir o seu resultado. O que realmente pesa, eu acredito muito nisso, não vai ser o que você passou na sua trajetória, mas o que você vai fazer daqui em diante, tá? Então, isso aqui entra uma questão... Então, aqui eu entro numa questão muito séria. A maioria dos alunos, nessa fase do ano, continua errando sempre pelas mesmas razões. Eu acho que aqui é um ponto central. Ora por falta de atenção, por falta de interpretação, por cansaço, por não ler direito o enunciado, enfim, por travar no meio da questão, isso acontece muito. Perder tempo ali demais, né? E depois querer correr contra o desespero, enfim, de terminar o cronograma, por exemplo. Então eu passei muito por isso, de verdade. E por muito tempo, quem conhece a minha história sabe. Eu fiquei presa nesse ciclo de erros repetidos, porque ninguém falava pra mim o que eu devia fazer. Foi então que eu percebi, se eu não aprendesse a classificar os meus erros, principalmente na reta final, eu ia continuar tropeçando nos mesmos pontos, sem evoluir de verdade. Então esse aqui foi o ponto-chave da minha reta final, quando eu vi a aprovação chegando. E é exatamente nesse ponto que eu trago para vocês hoje o reset de reta final. Então, eu criei o reset porque eu entendi que os erros não são um problema em si. A gente vê os erros como, meu Deus, tá muito longe, eu tô errando muito. Eles são os seus melhores termômetros, tá? Então, quando você organiza os seus erros, eu tô falando isso muito sério, gente, você categoriza os seus erros de lacuna, de interpretação, de sacada que você não teve, emocional, tempo, enfim. Sem dúvidas nenhuma, essa é a melhor virada de chave que você pode ter para transformar essa falha em diagnóstico. Ao invés de você ficar fazendo listas aleatórias, você aprende a corrigir de maneira muito mais prática. Seu estudo fica muito mais fácil e intuitivo, conectando cada tipo de erro, por exemplo, aos assuntos mais incidentes do Enem e aplicando isso direto na sua rotina, na sua prática, com base nos seus erros. Por isso que eu sempre digo, e assim, eu digo com muita tranquilidade, com muita convicção, esse foi um dos meus maiores diferenciais para minha aprovação, da forma que ela foi. Porque não é só estudar mais, não é só estudar os assuntos mais incidentes, é corrigir de forma certa e direcionar a sua energia para o que realmente vai te fazer evoluir e vai te fazer sair do platô. E você vai enxergar isso de uma forma muito fácil. Se você quiser ver de perto, conhecer melhor isso aqui que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo o link do reset de reta final.
é um recurso que eu fiz com muito, muito carinho, com questões selecionadas a dedo por mim. Super acessível, feito exatamente para esse momento do ano. Para você virar esse jogo de uma vez e sair desse platô e ver as suas notas aumentando. Bom, agora deixa eu compartilhar com vocês algo que eu sempre me perguntam. O que eu faria, o que eu estudaria, faltando 50 e poucos dias ali pro Enem. Gente, se eu tivesse que colocar a minha aprovação em jogo esse ano, sem dúvidas nenhuma, eu posso mostrar pra vocês como que seria a minha rotina, o que eu estudaria, o que eu priorizaria com certeza, qual seria o meu foco no primeiro dia, qual seria o meu foco no segundo dia de prova, quais assuntos que eu jamais deixaria de estudar. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Bom, o que eu estudaria, o que eu faria ali de estudos, pensando no dia 1 do Enem, redação, linguagens e humanas. Vamos falar de redação. Pensando nessa reta final, gente, a primeira coisa que eu faria no dia 1 ali do Enem seria, sem dúvidas, já falei isso no outro vídeo, não negligenciar a redação de jeito nenhum. Mesmo que você já esteja super avançado, tirando 980, enfim, 1000, mesmo que você já se sinta seguro, eu não deixaria para depois, tá? Não deixaria de estudar semanalmente. Então a redação ela tem mudado muito, a correção, muito nos últimos anos, os critérios dos corretores. Inclusive, esses dias, até sonhei, essa semana até sonhei com a redação. Olha que loucura. Mas é porque eu realmente, eu acredito que a redação é um divisor de águas, né? A gente sabe disso, não é o que eu acho, a gente sabe que isso é um fato. E eu falo isso com muita convicção, porque não dá pra contar com a sorte e pegar um corretor mais leve ou um corretor, né, enfim, que vai te dar uma super pontuação. Ou mais rígido, a gente não tem controle disso, nem tem transparência nesse sentido, tá? Isso não tá no seu controle. O que tá no seu controle é a forma como você vai se preparar. Então, diversas formas possíveis tem lá no meu vídeo sobre redação. Então, se você tem um professor de redação, seja do cursinho, seja particular, enfim, sugue esse professor ao máximo. Se o professor ele te dá uma nota baixa, gente, não fique triste, pelo amor de Deus. Não se sinta diminuído, não fica com ego, tá? Deixa o ego de lado, pelo contrário. Fique feliz, porque ele tá te mostrando exatamente o que você precisa melhorar. Muitas das vezes eu vejo a pessoa falando, mas tá sendo muito exigente. Que bom que ele tá sendo exigente, tá? E é justamente essa exigência que vai te fazer evoluir. Porque pode ser que você pegue um corretor mais tranquilo ou não, tá? E eu sei que a gente não tem muito tempo. Então, ao invés de você tentar resolver todos os problemas das competências de uma vez só, né, eu faria, por exemplo, acho válido pensar numa redução de danos, tá? Então, escolher 2 competências, por exemplo, em que você tá mais pecando, digamos assim, e trabalhar nelas intensamente. Então, por exemplo, a competência 1, que é clássica, então assim, muita gente perde na competência 1, né, que fala de norma padrão, enfim. E junto com a competência 3, que eu vejo que as pessoas perdem muito ponto ali, né, na argumentação, enfim. Então, ou C1 e C5, enfim. Né, o ponto é, não tente abraçar tudo de uma vez na sua semana, tá? Foque onde você tá mais perdendo ponto e onde você mais precisa botar a sua atenção agora, tá? E um outro ponto também, o seu modelo de redação, treinado, o seu modelo. Não é um modelo universal, tá? Volte depois aqui no meu outro vídeo. Quem tá pensando em medicina, gente, quem tá pensando em alta de corte, não se preocupar com TRI, enfim, não dá pra ficar querendo um modelo universal da internet, né? Você precisa ter o seu modelo que você dominou, que você trabalhou, né? Que você consegue aplicar ajustando lá no dia, tá? Esse é o segredo para você não travar lá na hora. Não adianta você também fazer uma redação maravilhosa e demorar 3 horas. Então, isso precisa ser trabalhado. Linguagens, sem dúvidas, o que eu faria, eu intensificaria muito nas provas antigas. Isso é óbvio, eu sei, mas eu preciso reforçar isso aqui, porque muita gente sabe que tem que fazer e mesmo assim não faz, né? Então, eu faria, sem dúvidas, blocos de correções de provas. Então, assim, pelo menos 2 vezes por semana eu separaria um momento para fazer questões de linguagens, tá? E nesses blocos, conforme eu fosse errando, eu ia priorizar, sem dúvidas, gêneros textuais, tipos textuais, estratégias argumentativas, né? Então não tem como errar, a TRI acaba com a sua nota linguística aplicada ao uso, anúncios ali publicitários e propagandas, literatura. Então, assim, a parte de literatura não tem como também deixar de lado, né? Tudo isso aparece muito, tá? Mas aqui vem uma sacada, né? Não adianta só você corrigir. Eu acho que o grande detalhe aqui de linguagem é você corrigir minuciosamente. Então, se você tá errando por interpretação, você precisa entender. Por que você tá errando por interpretação, tá? Por que você não leu direito?
Ou você está errando porque não entendeu uma palavra-chave. Sempre tem uma palavra-chave nessas questões de linguagens. Então, se fosse eu faria uma listinha também desses assuntos, vocabulário, né? Uma vez sempre aparece um nome diferente, então é muito importante que você anote e pesquise o que significa aplicação em frase, né? Isso vai te dar muita segurança lá na hora da prova. Não deixe passar palavras que você não conhece. Outra coisa, sem dúvida, eu treinaria leitura estratégica. Então, sempre que eu fosse resolver as provas, sempre, alternativas, última linha do enunciado, para você já entender a pergunta, né? E depois sim, você vai passando ali pro título, pro rodapé, né? Isso tudo vai direcionar muito a sua leitura, porque você entra no texto sem ficar às cegas, você vai caçando igual um detetive mesmo, isso te otimiza muito seu tempo. E aí, quando eu errasse, eu separaria essas questões para refazer alguns dias depois. Então, pode ser uns 2 dias depois, para você selecionar um dia para refazer essas questões. Isso é fundamental, tá? Mas não é para refazer, gente, de qualquer jeito. Então, refazer fazendo uma autoexplicação. Por que essa alternativa está errada e por que a outra está certa? Analisar cada alternativa, linha por linha, entender a linha de raciocínio, o que a banca está querendo, o que eu deixei passar, o que eu não consegui entender, sabe? Esse treino de autoexplicação é o que faz muita diferença, né? Então, assim, entre continuar errando e consolidando de verdade, aí que tá o ponto-chave. Então, não deixe passar isso. Você está estudando sozinho, então não tenha vergonha de fazer essa autoexplicação. É a melhor forma de você conseguir memorizar. E ainda, sobre linguagens, eu faria simulado cronometrado. Não tem como, né, gente? Não tem como você treinar tempo sem usar tempo, entende? É igual correr uma maratona se você nunca fez corrida, se você não treina corrida, certo? Se você não tem um treinador ali para te orientar. Então, você precisa cronometrar. Colocar um limite de tempo. Então, por exemplo, botar meia hora ali, que é o tempo ali do Enem, que vai tirando, né? Para resolver pelo menos 12, 13 questões, tá? E aí, você vai vendo quanto tempo você está gastando, o que está precisando melhorar. Você precisa treinar. Se você está travando em algum ponto, não é para testar lá no dia da prova, tá bom? Então, resumindo aqui, gente, linguagens. Trabalhar direto nas provas antigas, pode ser de cursinho, pode ser das provas antigas do Enem mesmo. Corrigir com muita profundidade. Treinar vocabulário sem dúvida nenhuma. Autoexplicação de cada alternativa. E os simulados cronometrados. Isso, com certeza, vai te colocar dentro da lógica da banca e você vai sair muito mais confiante lá na frente. Humanas, né? Essa foi uma área que eu já falei muito aqui, que eu demorei para evoluir. Não porque eu acho difícil, nada disso. É porque realmente eu nunca tive afinidade. E o meu ensino médio foi péssimo, né? Principalmente a parte de humanas. Então nunca foi minha paixão. Então se você sente dificuldade aqui em humanas, eu te entendo completamente. E o que fez diferença pra mim, que eu faria agora e sei que você precisa fazer, é parar de ficar revisando, gente, pensando em teoria, em resumo, né? É pra você realmente focar no que importa. Questões de prova, não tem pra onde fugir, tá? Então, trabalhar com muitas provas antigas do Enem e também de outras bancas e também de cursinho, enfim, a Unesp eu gosto muito também, da UERJ, do Enseja, da FATEC, essas provas são ouro, tá? Porque elas colocam dentro do raciocínio exigido pela banca, sem você ficar preso só ao modelinho do Enem, né? Porque isso muda muito, a gente sabe. Então vai te mostrar as lacunas que você precisa preencher, não só a partir das provas do Enem. História, como que eu organizaria e sugiro que vocês façam? Seria mais com base nos blocos cronológicos. Então, isso me ajudava muito para não me perder, sabe? Então, pensando ali em história do Brasil, tem colônia, império, república, né? Principalmente república oligárquica ali, era Vargas, ditadura militar, enfim, nova república. Focaria muito nesses pontos. Tá? História geral, então a gente tem a antiga, medieval, moderna, contemporâneo, tá? O que eu percebo? O Enem, ele gosta muito de conexões, né? Contextuais, enfim, comparação. Então, se ali num processo histórico brasileiro, com um movimento internacional, sei lá. Enfim, falando ali de ditadura no Brasil, né? E Guerra Fria, tá? Então, não é forçar uma ligação ali, sabe? Mas você perceber como esses fatos, eles vão dialogando ali no tempo, sabe? E aqui, gente, vai uma dica valiosa, tá? Use linhas do tempo visuais para a história, tá? Isso é simples, mas evita que você confunda os períodos e também os governos, tá? Então, essa foi uma das formas que eu consegui me situar melhor, porque eu não entendia nada. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? E eu consegui ter uma organização muito rápida, já que a história não era um assunto que eu mais amava,
Então isso funcionou bastante pra mim, tá? Pensando ali em geografia, o que eu faria? Questões, né, de geografia humana, pensando em geografia humana e geografia física, tá? Cada uma exige um tipo de raciocínio, tá? Humana de uma forma, física outra. Então, geografia, pensando ali em geografia humana, a parte de globalização, economia, espaço agrário, população, urbanização, deixa eu ver mais, impactos ambientais, gente, tudo isso, indústria, geopolítica e transporte, tá? Então, esses temas são o coração ali da geografia do Enem, tá? Então, para revisar, você vai direto nas provas, tá? E com base nos seus erros, monte listas específicas desses assuntos. Você pode misturar também, tá? Então, se você estiver errando muito ali em espaço agrário, faça uma lista só desse tema para você fixar esse assunto, tá? E também não deixando as provas antigas de lado e misturando os assuntos que você está mais errando. Já para geografia física, cartografia, clima, vegetação, geologia, hidrografia, enfim, esses assuntos. Aqui a minha dica pode ser mais de mapas, sabe, gráficos. Então parece bobo, parece detalhe, mas o Enem ele adora cobrar essa parte de clima, de vegetação, relevo, usando mapas e figuras. Então ter esse visual ajuda muito, tá? Se você não treina leitura cartográfica, gente, eu acredito que você perde muito tempo errando questões ali mais simples. Então ajuda muito, tá bom? Questões, sobre as questões que vocês podem usar. As questões da UERJ, da Unesp para geografia física eu gosto muito, tá? Essas bancas, elas exigem interpretação, né, de mapa, né? Isso te deixa muito mais, digamos, seguro ali pra Enem, te eleva um pouquinho o nível, tá? Então, por mais que seja um pouco mais difícil às vezes, te ajuda, tá? Filosofia e sociologia, tá? Filosofia, gente, sem dúvidas, dê prioridade para os blocos mais incidentes, né? Filosofia antiga, a partir de antiga e moderna. Então, Platão, Aristóteles, Kant, Maquiavel, Descartes, tá? Então o Enem, ele cobra muito esses autores o tempo inteiro. Então, muitas vezes, aplicando, né, a problemas atuais, problemas, situações atuais, enfim, fazendo analogia, sei lá. Sociologia, eu priorizaria cidadania, cultura, movimentos sociais, enfim, não tem muito o que aprofundar ali, né, gente? Desigualdade, são questões assim para você acertar, gabaritar sociologia, tá? E umas provas que eu gosto para além do Enem são a da Unesp, tá? Elas exigem um conteúdo não apenas interpretativo, tá, gente? Isso é o conteúdo mais denso, isso te ajuda a diferenciar os pensamentos ali, sabe, de Marx, Durkheim, enfim, nesses sentidos. Então, ela te eleva o nível também, não só de interpretação, mas de conteúdo mais denso. Sobre correção e diagnóstico nessas questões, eu acredito que seja o ponto diferencial aqui, para quem quer evoluir e ainda tá travado. Então, o que eu faria, o que você pode fazer? Corrigir. Então, não adianta dizer, gente, eu sei que eu preciso corrigir e não corrigir. Todo mundo fala que sabe, mas na maioria, infelizmente, não faz. Tá? Então, corrigir alternativa por alternativa é o que vai te fazer evoluir. Perguntar qual foi a sua linha de raciocínio, qual foi a linha de raciocínio da banca, né? Por que essa que você teve, qual foi da banca? Por que essa questão tá correta e as outras não estão, sabe? Então, quando o erro for de interpretação, de distração, você precisa saber qual é o tipo de erro. Então, voltar nessas questões depois para tentar refazer, se auto-explicando, pode te ajudar demais. Então, esse processo de auto-explicar, gente, em voz alta, é o que realmente fixa um raciocínio e vai te ajudar demais essa questão de você entender o motivo do seu erro. Se é interpretação, se é emocional, se é tempo. Sem esse tipo de olhar, você não tem o termômetro que você precisa ter para saber o que você precisa fazer para evoluir. E uma dica extra de humanas, que eu já falei uma vez, e que pode te ajudar se você está travado ali na faixa de 30 e poucos, pensando ali na prova, né? Então, vale você usar materiais, hoje em dia, gente, tem até gratuitos, tá? Que organizam as questões por competência do Enem. Para humanas, acho que isso vale muito, tá? Ajuda porque você começa a enxergar exatamente qual habilidade e o que você está deixando de lado, né? Se é a leitura de gráfico, se é a interpretação, se é ação de texto, enfim, raciocínio, a parte histórica, geográfica, enfim, filosófico. Então, eu usei, tá? E foi um divisor de águas para mim em humanas, tá bom? A área que eu tive mais demora ali para conseguir evoluir, e quando eu comecei a trabalhar ali na reta final, essas habilidades já travadas ali nos 35, 36 acertos,
as competências, elas me ajudaram a organizar. E aí eu fui subindo a minha nota com base nisso. Mas abaixo de 35 acertos, eu focaria muito na base ainda. Então, resumindo, humanas, história com blocos cronológicos pode te ajudar muito. Linha do tempo, você pode ver também podcast, também pode te ajudar a entender a ideia geral. Geografia dividida em humana e física, né? Então, sempre com listas específicas. Treino de mapas também, sempre com base nos assuntos que você está errando. Você pode misturar essa lista, os assuntos que você está mais errando. Filosofia e sociologia também é foco nos autores clássicos, gente. Provas da Unesp também pode te ajudar muito. E correção, muito aprofundada. Vocabulário, alternativa por alternativa, autoexplicação. E aí sim, se você estiver travado, você pode usar as competências do Enem, habilidades e competências para você conseguir identificar onde está o gargalo aí, você vai conseguir evoluir. Por que eu falo na faixa de 30 e poucos acertos? Eu acredito que tem abaixo de 30 acertos, gente, falta um pouco de maturidade das questões, entende? Não é que você não sabe o conteúdo, eu acredito que você precisa focar muito mais na base para depois você ter essa sacada de associar as habilidades e competências, tá bom? Agora vamos falar da mais temida, ao meu ver, naturezas. E de verdade, gente, eu vejo que natureza é o coração ali do segundo dia do Enem. É a prova também que mais tem mudado nos últimos anos. Então, matemática, se a gente observar, ela mantém um padrão. Às vezes um pouquinho mais fácil, mais difícil, mas mantém um padrão. Humanas a mesma coisa, linguagens a mesma coisa. Um pouquinho mais difícil é uma outra questão. Mas naturezas é a área que vem surpreendendo. E é exatamente isso que eu vejo que muita gente acaba travando. Principalmente pensando em reta final, não importa, qualquer momento do ano, a gente sempre tem algum problema ali com a parte de natureza. São 3 matérias, são conteúdos muito densos e é preciso ter um olhar muito, muito, muito cirúrgico para essas matérias, principalmente para quem quer medicina. Bom, eu sempre senti que naturezas podia ser um grande divisor de águas na minha aprovação, nos meus estudos. E não é só porque é uma prova que mistura muito conteúdo com interpretação, gente. Mas é porque ela exige mesmo de você muita clareza no que você precisa focar, revisar, nos assuntos mais incidentes e, principalmente, coragem de encarar que você vai errar muito, 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 muito e que você precisa encarar esses erros de forma muito séria para você conseguir evoluir. E tem outro ponto, né? Não adianta também querer estudar natureza, gente, só com teoria, por si que, né, coça. Mas o que mais fez diferença é treino com provas antigas. Pode ser com provas antigas do Enem, pode ser de cursinho, pode ser de vestibulares, né, em paralelo, que vai te ajudar muito para evoluir em naturezas, uma correção bem feita. Eu vejo que não é só acumular a informação, sabe? Eu preciso de uma teoria, claro, mas você precisa saber aplicar essa teoria na prova. Então, nessa reta final, o que eu quero deixar para vocês, gente, é que naturezas é a área que pode mudar completamente, que vai mudar completamente e garantir a sua aprovação, inegociavelmente, tá? Mas ela só vai virar seu jogo, na verdade, se você souber revisar, se você souber focar no que tá te travando e corrigir, sem dúvidas, os seus erros de forma muito, muito... Química inorgânica, ácidos, bases, sais, óxidos, reações, tabela periódica ali, aplicada, também não pode deixar passar de jeito nenhum. Química orgânica, então funções orgânicas, aplicações ali em combustíveis, medicamentos, polímeros, tá? E por último, a queridíssima, maravilhosa físico-química, Então, cinética, equilíbrio químico, termoquímica e eletroquímica, tá? Eu acho a mais difícil, tá? Uma questão que me ajudou muito foi perceber que eu me perdia em vários assuntos quando eu tentava só ficar revisando, digamos assim, o conteúdo em si, sabe? Eu ficava com a sensação de que eu não estava, de fato, evoluindo da forma que eu gostaria, de uma forma mais rápida, entendendo, né, essa evolução. Quando eu comecei a resolver muitas questões, gente, a lógica começou a aparecer, tá? Então, eu falo muito isso no vídeo aqui de naturezas, mas eu quero dizer que eu entendia melhor a linha de raciocínio da banca, do professor, do comentário das questões, via padrões com isso, e eu passava a lembrar do conteúdo pelo uso e não pela decoreba. Isso vale muito, muito, muito para química, tá? Por isso a minha maior sugestão é bem simples. Faça provas antigas, não tenha medo, gente. Faça mesmo, faça muitas. Não adianta só acumular teoria. O professor está te dando a aula, você precisa saber aplicar, tá? E é só nas provas. E olha para o que você está mais errando. Não adianta fazer mais incidentes se você está errando.
Não adianta fugir daquilo que tá derrubando a sua nota. Então, faça os assuntos mais incidentes e foque muito no que você tá errando, tá bom? Pensando ali em TRI, uns assuntos aqui que eu disse que são inegociáveis. Em química, você precisa ter revisado, sem dúvidas, eu vou fazer isso, eu faria isso se fosse meu ano da aprovação. Olhar para química geral, ambiental, funções orgânicas, inorgânicas, a básica ali, né? E os cálculos de estequiometria, tá? Esses são blocos que parecem praticamente em todas as provas, né? Todos os anos, e que podem ser, sem dúvidas, muito decisivos. Você não pode deixar passar de jeito nenhum. Biologia sempre foi uma parte de naturezas que eu sempre gostei muito, já falei aqui várias vezes. E é um conteúdo mais básico ali do ensino médio, mas eu gosto muito. E eu vejo que muita gente tem se enganado. Tem aluno que acha que basta só focar em ecologia, porque cai há muitos anos, porque tradicionalmente foi o carro-chefe ali do Enem. Só que a prova tem mudado muito, muito, muito. Não quer dizer que não caia, continua caindo. Mas hoje não dá pra só depender disso, principalmente se você tá querendo uma alta nota na prova de ciência de natureza, tá? Então, eu organizaria a minha revisão da seguinte forma, em 6 grandes blocos. Claro que tem outros também, mas esses 6 principais. São os assuntos que mais caem e que têm caído nos últimos 3 anos, por exemplo, e que podem realmente mudar a sua nota por completo, tá? Então, a partir de fisiologia humana e animal, sistema digestório, circulatório, respiratório, nervoso, excretor, reprodutor, tá? É um dos pontos que eu vejo mais incidentes e com, gente, é absurdo, a grande chance de interdisciplinaridade dessas questões, tá? Então, questões que envolvem química, que envolvem física e muitas questões, por exemplo, ano passado, tinham questões bem exigentes, nível faculdade. Genética, hereditariedade, então, primeira, segunda lei de Mendel, genética molecular, mutações, biotecnologia, é uma parte que aparece de forma muito direta ali na prova, então vale muito vocês colocarem na rotina de vocês. Eu também tenho certeza que eu vou revisar. Ecologia, relações ecológicas, então cadeias e teias alimentares, então ciclos biogeoquímicos, que é demais, impactos ambientais, continua caindo muito, tá? Mas não é o ponto que não é o suficiente para você dominar a prova ali sozinha, né? A parte de biologia, então vale atenção também. Botânica, a parte ali de fisiologia vegetal, fotossíntese, hormônios vegetais, reprodução das plantas, tá? Evolução, a parte de teorias evolutivas, seleção natural, evidência ali da evolução, origem da vida, tá? E a parte ali de microbiologia e zoologia, vírus, bactérias, protozoários, fungos, enfim, filhos, animais, enfim. Aqui a banca acaba puxar para mais para a parte ali de atualidade, epidemias, saúde pública, enfim. Mas eu diria que isso aqui são, sem dúvidas, que você não pode deixar de olhar, tá? Uma coisa, gente, que acontece comigo, e aconteceu, né, comigo, e que eu fiquei tentando fazer, é revisar tudo de uma vez. Isso me deixava muito perdida, porque são muitos assuntos, biologia são muitos nomes. Então, o que me ajudou foi sempre usar as provas antigas como meu guia, o meu termômetro, tá? Ali eu vi exatamente como a banca cobrava e como cobrava, não só nas provas antigas do Enem, de todas as provas, tá? E, ao meu ver, a chave da biologia do Enem é olhar para o que você está mais errando e corrigir conforme esses erros na sua semana, tá? Biologia tem muito, 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 muito conteúdo denso, por mais que seja mais legal. A prova você cobra sempre os mesmos pilares, digamos assim, tá? Então não adianta você gastar horas, por exemplo, com zoologia detalhada, se você está errando a parte de genética ou fisiologia. Zoologia cai muito menos do que genética e fisiologia quando cai, certo? Tá? Então, vale muito isso, tá? E outra coisa de TRI, biologia é uma das matérias que mais diferencia quem tá preparado de quem não tá. É quase impossível uma pessoa passar em medicina e ir mal em biologia, sabe? Se você erra questões fáceis de genética, por exemplo, de fisiologia ou ecologia, o impacto na sua nota é muito grande, é muito maior. Então, esses blocos são que eu diria que são inegociáveis, você não pode deixar passar de jeito nenhum. Física. Pensando aqui, gente, na escala de importância, ficaria biologia, química e física, tá? Física é uma das matérias que mais me gerava medo, mas que, ao meu ver, pode ser um grande diferencial também. Não tem como deixar de lado, tá? Na nota, quando você
se você souber revisar, fizer uma revisão bem completa na ordem certa. Então, eu sempre começo por alguns blocos, porque eu sei que são os blocos mais incidentes mesmo, e o que mais aparecem ali conectados com a prova, tá? Então, botando alguns assuntos aqui pra você que vocês não podem deixar de revisar de jeito nenhum: calorimetria e termologia, tá? É um dos pontos mais cobrados e que faz muito sentido você começar por esses assuntos, tá? Então, questões de calor, de temperatura, de mudança de estado, da parte ali de capacidade térmica, aparece direto. Não negligenciem isso, tá bom? Olhando para eletrodinâmica e eletromagnetismo, logo em seguida, eu revisaria muito essa parte de circuitos elétricos, potência, resistência, a parte de indução ali eletromagnética. São assuntos de altíssima incidência e, digamos assim, dificilmente ficam fora da prova. Então, vale muito a pena você botar aí na sua rotina esses assuntos de física, tá? Ondulatória e óptica geométrica ali, né? Então, a parte de propagação de ondas demais, som, luz, lentes, sempre marcam presença no Enem, gente. Sério. E geralmente vem com questão mais direta, mas de interpretação. Muita parte de interpretação. Então, vale também, sem dúvida, vocês darem muita atenção para esses assuntos. Mecânica, né? Por último, botaria cinemática, dinâmica, trabalho e energia. Eu colocaria logo em seguida esses assuntos, porque é uma parte que eu sinto que exige mais conta e, apesar de ser muito importante, não é tão direta quanto os blocos ali anteriores que eu disse pra vocês, tá? E por último, hidrostática. Então, pressão, vasos comunicantes ali, impulso, enfim, cai bastante também, gente. Então, muitas das vezes, muito interpretativa, né, com ação de gráficas, assim, algumas situações ali cotidianas, tá? Então, esses aí seriam meus tops. Uma parte muito importante que eu não posso esquecer de falar, que física, a parte teórica de física no Enem acaba tendo mais peso, tá? Não que as questões de cálculo não tenham peso, não importe nada disso, que é pra vocês deixarem de lado. Mas fazem diferença, né? Com certeza. Mas muitas questões são resolvidas com interpretação e a parte ali de conceito, né? E análise de gráficos, enfim, tá? É por isso que na reta final, sem dúvidas, eu priorizaria revisar muito bem a teoria e fazer muitas questões ali, claro, que exploram a parte de aplicação, prática, desses conceitos em si, mas a parte de teoria também seria um ponto crucial para vocês não errarem de jeito nenhum, tá? E pensando em TRI, essa ordem é estratégica, gente, porque você garante que você acerte primeiro as questões garante, né, que as questões fáceis e médias dos assuntos mais incidentes. Então, acho que vale a pena vocês olharem muito por essa ótica, sabe? Sem deixar os pontos ali no caminho. Então, não adianta gastar horas em tópicos raros, em terminar o cronograma e depois errar uma questão básica, sei lá, de óptica ou de calorimetria, tá bom? Por isso, se eu tivesse que organizar ali a minha reta final, pensando na parte de física, para resumir aqui para vocês, eu faria exatamente essa sequência: calorimetria, eletrodinâmica, eletromagnetismo, ondulatória, óptica. Depois eu botaria a parte ali de mecânica e hidrostática, tá? Isso, gente, conecta bem com a incidência e, digamos, como a banca monta ali a prova, tá bom? Matemática, a matéria que mais pode mudar a sua nota, que realmente você tem que ir bem para conseguir uma alta pontuação. Então, depois da redação, a gente sabe que matemática é a matéria mais importante. E aqui, tenho certeza que você tem a maior chance de arrebentar, principalmente na TRI. Eu preciso ser muito clara com vocês, gente. Existem assuntos que você não pode errar de jeito nenhum, que vocês precisam trabalhar muito, até se você já estiver mais avançado, tá? Eles são a base. E mais do que isso, são eles que vão te dar muita confiança, segurança para você encarar esses conteúdos mais avançados, tá bom? Então, razão proporção não tem como, porcentagem, regra de 3, geometria plana, estatística, aritmética simples, a parte ali de geometria espacial, função afim e
gráficos, tá? Pensando aqui, são 1, 2, 3, são 8, né? São 8 blocos. Você já consegue avançar. Se você está começando agora, se você está perdido, se você que já está avançado, foque nesses blocos para você avançar para os próximos níveis sem você carregar buracos. Esse é o ponto-chave de matemática. É a mesma lógica que vai construir uma casa, tá? Você não começa pelo telhado, né? Você começa pelo alicerce ali. Então, não tem como negligenciar essa base de matemática, tá? Um erro que eu mesmo cometi, e eu vejo muita gente cometendo também, gente, é querer começar pelos assuntos mais bonitos, né? Eu queria chegar em log, eu queria chegar... Matrizes nem tanto, mas eu queria, né? Análise combinatória, enfim. Parece que você tá avançando porque você tá chegando, finalizando o cronograma. Mas na prática, muitas das vezes eu não tava avançando. Não sei se aconteceu isso com você. Porque se você ainda erra porcentagem ali, regra de 3, a escala, enfim, gente, a TRI vai te derrubar. Então não tem sentido você querer terminar o cronograma para chegar nessas matérias. Não adianta nada acertar um assunto difícil, se você deixa escapar ali as fáceis, tá? Então é preciso ter esse olhar para a TRI. Outra coisa, matemática não é só você sair resolvendo no automático, gente. Você precisa de uma técnica de resolução de questões. Criar o problema matemático, organizar os dados, montar mesmo o problema matemático, né? Saber o que está sendo de fato ali pedido. Então, isso vai te economizar muito tempo, vai te tirar aquela sensação de que é impossível e vai te colocar no controle da questão. Pode ter certeza, todo mundo que vai muito bem em matemática e resolve rápido tem isso muito claro, tá bom? E, pra ser bem direto, o segredo não é a gente fazer listas gigantes, eu sempre falo sobre isso. O segredo é você fazer listas pequenas e corrigir muito bem essas questões. Se você está corrigindo rápido, aí dá pra você fazer maiores listas, tá? Saber por que você errou, se foi lacuna, se foi atenção, se foi tempo, se foi interpretação. Esse tipo de diagnóstico, gente, é o que realmente vai te fazer evoluir. Eu só vi evolução mesmo, eu deslanchei depois que eu comecei a classificar os meus erros nas questões do segundo dia. Tá? Pensando em TRI, a ordem, claro, gente. Primeiro garanta as fáceis, as médias, nesses blocos principais que eu trouxe aqui pra vocês. Então, é isso que vai te dar segurança e vai blindar a sua nota. Depois, aí sim, você pode expandir para os assuntos mais difíceis, os assuntos mais complexos, pensando ali em matemática. Então, se eu tivesse ali no seu lugar agora, se fosse a minha vaga para medicina, eu faria sem dúvida essas coisas para negociar. Então, sem negociar. Então, provas antigas, toda semana, pelo menos 2. Separar 2 dias só para revisar os assuntos que você tá mais errando, sempre olhando para os assuntos mais incidentes, sempre cruzando. E com base nas suas correções, tá? Matemática, gente, não perdoa, mas tá lá também, ela não falha. Se você organiza, se você pratica, se você corrige bem, classifica seus erros, a nota vem. Pode ter certeza que ela vem. Bom, esses são os assuntos que eu jamais deixaria de estudar. Eu tenho certeza que você também não vai deixar de estudar, tá? E a melhor dica que eu posso dar, gente, pensando agora, que a gente tá em setembro, em outubro, esse vídeo vai valer para qualquer época do ano, tá? Mas foquem em dominar os assuntos, pensando em reta final, foquem em pegar os assuntos que vocês já estudaram na rotina de vocês. Porque pensa comigo, se você já viu 70% do seu cronograma dos conteúdos em si, não é muito mais eficiente você garantir dominar esses 70% do que você já estudou, do que não é perder energia, mas tentando fechar os 30% que faltam? Então, a grande questão é que muitas vezes o problema não é que o assunto é difícil, é que você esquece. E esse é o maior problema do vestibulando. E para você não esquecer, você precisa ter contato frequente com esses assuntos. É isso que vai te fazer consolidar e vai te fazer progredir. Não é você terminar o cronograma. Então, ao meu ver, quem não vê evolução não é porque não tem capacidade ou porque, enfim, não é nada disso. É porque não tem constância, fica focando em querer terminar o cronograma. Ensina isso pra gente, né? Então, constância, gente, ela não aparece de um dia pro outro. É como um treino mesmo, é de pouquinho em pouquinho, até que o resultado ele vai chegando. É preciso de paciência, não é da noite pro dia, tá? Então, 2 meses dá pra você fazer muita coisa. Se você fizer com muita clareza, muita organização. Então, não se preocupa, será que vai dar tempo? Se preocupa realmente com o que você vai fazer com o tempo que você tem. Então, é isso que é mais importante. Sem dúvida, se vocês fizerem isso, vocês vão sair muito mais lá na frente. Vocês vão ficar em paz. Se você focar nos assuntos que eu falei, trabalhar com seriedade, treinar simulado semanalmente,
analisar os seus erros, fazer uma boa correção, os tipos de erros mais frequentes que vocês estão tendo, olhar a incidência e corrigir suas falhas. Você não vai ter tempo, de verdade, para pensar se vai dar tempo, se não vai dar, se terminar cronograma, nada disso. Você vai estar ocupado demais ali fazendo o que precisa ser feito, tá bom? Falei muito como sempre, mas eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Eu falei tudo assim que eu podia falar dos assuntos que não podem deixar de passar. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui no próximo vídeo de reta final, que eu vou fazer também. Boa sorte nos estudos, tenham muita calma. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo.